Então, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso Fisiocast do projeto Fisio Divulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. É o nosso terceiro Fisiocast de 2024 sobre metodologias de aprendizagem ativa no ensino de biologia. Já já eu vou apresentar o nosso convidado super especial, apenas falando um pouquinho sobre o Fisio Divulgando. É um projeto de extensão que tem na equipe a minha, Ana Maria, como coordenadora, a professora Maíra Vale como vice-coordenadora, os professores colaboradores Ana Lúcia Tarachuk, Fabio Liager, Fabiana Alves, Marcelo Bernucci e Sandro Bonato, além de técnicas do Departamento de Fisiologia, Débora Coutinho e Elide Moraes, e importantes alunos dos cursos de saúde aí da Universidade Federal do Paraná. O nosso projeto foi concebido na época da pandemia e ele tem como objetivo proporcionar iniciativas didáticas que levem o conhecimento de fisiologia, saúde, ciências da universidade para a sociedade. Pela época do isolamento, nós inicialmente fizemos um questionário aprovado pelo CEP, que foi veiculado para a gente poder ter uma ideia do que a comunidade entendia como essas iniciativas didáticas, o que iria colaborar mais. E desde então a gente tem feito várias delas. O nosso Fisiocast de hoje vai contar com o andamento de algumas perguntas e respostas com o nosso entrevistado, e mais ao final, se alguém precisar, eu disponibilizo pelo chat um link para a gente poder pedir certificados, ok? Então, começando aí a apresentar o nosso convidado, ele é o professor Dr. Camilo Leles Santos, do Departamento de Ciências Biológicas da Unifesp. Ele é formado em Ciências Biológicas pela Unesp, é doutor em Fisiologia Humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com pós-doutorado na Universidade Laval, no Canadá. Ele investiga o papel de extratos de compostos naturais na prevenção e tratamento de obesidade e diabetes, coordena o Laboratório de Experimentação e Educação em Fisiologia, onde, por meio de métodos de pesquisa em ciências da aprendizagem, estuda metodologias de aprendizagem ativa no ensino de fisiologia e aplicações de smartphones na aprendizagem e experimentação de ciências. Ele é membro do Núcleo de Metodologias de Aprendizagem Ativa da Unifesp e é também o coordenador da Comissão de Ensino da FESB, a Federação das Sociedades de Biologia Experimental. Então, professor Camilo, muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite para participar desse Fisiocast. Maravilha, muito obrigado, professora Ana, muito obrigado, professora Maíra, pelo convite. Eu vou começar aqui com a minha audiodescrição, né, para que todos possam ver. Então, eu sou o professor Camilo, eu sou da Unifesp, eu sou um homem de 41 anos, de descendência japonesa, cabelos escuros, mais do lado, nas têmporas, mais grisalho, e imberbe, e estou vestindo uma camisa com padrões azuis e por cima uma blusa mais sarja, e estou na minha casa com o fundo com o meu escritório. E muito bem. Então, gostaria de agradecer ao convite da professora Ana e da professora Maíra para isso. É um prazer estar distante, mas já estar aí na Federal do Paraná. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão com essa iniciativa, que vocês estão com essa preocupação, e ainda mais falando sobre esse tema, que é o tema de metodologia de aprendizagem ativa. Então, como a professora Ana fez essa breve introdução, eu sou fisiologista, então sou colega da Maíra, a gente é lá ilhoteiro, então a gente estuda secreção e ação da insulina, mas a vida foi me jogando para eu me dedicar e para eu transformar os meus dias de pesquisa mais voltados para pesquisa e ensino. Então, o que eu mais faço é pesquisa em ensino. E aí, obviamente, eu adotei a metodologia de aprendizagem ativa como um foco, né? Então, existem várias coisas, eu utilizo algumas metodologias que são, do ponto de vista de metodologias de pesquisa da neurociência da aprendizagem e ciências da aprendizagem, e aí eu tento, de alguma forma, colocar essas metodologias para descobrir como você pode ensinar biologia no mundo contemporâneo para alunos que são tecnicamente alunos nativos digitais,
que são alunos que já dominam tecnologia de alguma forma. Então, a minha ideia é tentar agrupar as metodologias de aprendizagem ativa com as inovações tecnológicas e como isso pode, de alguma forma, facilitar ou promover a aprendizagem. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito. E eu gosto da conversa, de vocês terem convidados para participar, justamente porque está na crista da onda falar em metodologia de aprendizagem ativa, né? Mas o que é metodologia de aprendizagem ativa? Essa é a grande pergunta, né? Certamente vocês todos que são professores já devem fazer um pouco de metodologia de aprendizagem ativa. O que a literatura nos diz é que há uma relação inversa, inclusive, com o tipo de pesquisa que você faz e o tempo que você tem na sala de aula dedicado à metodologia de aprendizagem ativa. Isso significa que quanto mais você é daquele pesquisador do departamento super poderoso, com todos os financiamentos e aquela pessoa que é conhecida, maior é a chance de você não se dedicar para a metodologia de aprendizagem ativa. O que acaba sendo comum, porque nós somos cobrados de maneiras diferentes. Mas a gente consegue perceber que hoje é palavra de ordem que a sua aula precisa mudar. A pandemia, ela trouxe um monte de desvantagens e um monte de tristeza, e foi um momento muito infortúnio para todos. Mas ela promoveu algo que é importante. Ela fez com que todo mundo repensasse a forma como você ensina. E ao repensar a forma como ensina, quando a gente estava ensinando no módulo presencial, a gente tem sempre essa certitude na nossa mente, enquanto professor, de que o aluno está aprendendo. A pandemia, quando nos separou e nos colocou em isolamento físico, ela nos fez pensar: e agora? Será que o meu aluno vai aprender o que eu vou tentar ensinar por meio de um vídeo? Quando você faz esse movimento de parar de pensar e se preocupar com aquilo que você vai falar e transfere mais para aquilo com que o aluno vai aprender, pronto. Você já começou a dar seu primeiro passo para metodologias de aprendizagem ativa. Então, obviamente, a metodologia de aprendizagem ativa, por princípio, é quando você centra a aprendizagem no aprendiz, no estudante. A gente, a vida toda, sobretudo nesse ensino catedrático que a gente tem no sistema universitário, a gente sempre se preocupou em qual é o conteúdo que eu vou dar. Ah, eu vou cobrir todo esse conteúdo? Vai dar certo esse conteúdo? Então, é uma preocupação imensa entre eu falar o conteúdo que eu tenho que falar, mas não tem uma preocupação se o aluno vai aprender aquele conteúdo. A metodologia de aprendizagem ativa vem nos dizer que se você é um tipo de professor que se preocupa com a aprendizagem, ou isto é, a forma como esse aluno vai adquirir aquele conhecimento, vai processar o conhecimento, então você está fazendo metodologias de aprendizagem ativa. O mais bonito da metodologia de aprendizagem ativa é a gente entender que ela é praticamente tudo que não é metodologia de aprendizagem passiva. E o que é metodologia de aprendizagem passiva? É aquela metodologia em que o aluno entra na sala de aula e ele absorve um conteúdo que é vomitado pelo professor. Isso é passivo. Do ponto de vista de passividade e processos neurais cognitivos, numa metodologia de aprendizagem ativa, é isso que talvez esteja acontecendo nesse momento. Eu só estou falando, vocês estão adquirindo algumas coisas que eu estou falando. Então, na metodologia de aprendizagem ativa, basicamente, você considera o aluno como alguém que você vai depositar conhecimento. Você não está preocupado em fazer com que ele processe aquele conhecimento ou elabore o conhecimento. Você está preocupado em fornecer para ele. E a metodologia aprendizagem está com uma moda, mas a gente precisa entender que ela em si ela já é muito antiga e muitos professores já fazem. E o raciocínio da metodologia de aprendizagem ativa, inclusive, já foi totalmente discutido e abordado por Paulo Freire, quando ele vem nos falar sobre a educação bancária, onde a gente considera que os alunos são depósitos e a gente vai jogando coisas nesses alunos. Isso não é uma verdade para a metodologia de aprendizagem ativa. Paulo Freire tinha razão quando a gente tinha que utilizar outras estruturas do próprio aluno e trabalhar com essas estruturas do próprio aluno. E outros teóricos da educação trouxeram também informações que contribuem para entender que a metodologia de aprendizagem ativa são soluções para o nosso problema de educação. Porque, ainda que na metodologia, isso não significa que a metodologia de aprendizagem passiva não funcione. Aquela clássica da aula.
A aula que eu crio o meu PowerPoint, eu vou e eu dedico o meu cuspe para os meus alunos, e os meus alunos dedicam a visão e a audição para aquilo que eu vou falar, sem fazer nenhuma outra atividade. Isso significa que o nível de interatividade dentro de uma metodologia de aprendizagem passiva é praticamente nulo. Não tem interatividade. Tem uma única via. Já na metodologia de aprendizagem ativa, você tem uma via que preconiza um momento de interação. Então, quando você está dando uma aula, você pode dar uma aula expositiva, mas a partir do momento que você faz uma aula, que é uma aula, por exemplo, dialogada, que é aquela aula em que você pergunta para o aluno alguma coisa, ou você faz algumas perguntas retóricas e espera que o aluno responda, você já está dando um passo além. Você está agora esperando que esse aluno se manifeste e que haja uma reação. Mas não é fácil. A metodologia de aprendizagem ativa, ela exige muito do professor. Então, existem níveis de metodologias de aprendizagem ativa, desde as mais simples, como, por exemplo, uma aula dialogada, até aquela que a gente considera a mais complexa de todas, ou alguma das mais complexas, como os estudos dizem, como, por exemplo, a saída de campo. A saída de campo é uma metodologia de aprendizagem ativa, e ela é extremamente complexa em vários níveis, estruturais, na organização, na quantidade de alunos que pode absorver, no preparo. Então, existem complexidades de metodologia de aprendizagem ativa. O fato é que, se você aplicar, os dados de hoje estão demonstrando que, sim, ela é mais vantajosa que a metodologia de aprendizagem passiva. Camilo, só aproveitar aqui um paradinha, né, e aproveitar que você já iniciou, eu tenho uma curiosidade, assim, você falou que quase quando a gente se preocupa, né, com a aprendizagem do aluno ou uma aula de campo já é aprendizagem ativa. Eu queria saber quais são as suas preferidas, assim, já que quase tudo pode ser, né? Quais são as suas... O que você dá de exemplo, assim? Eu sei que você está dando aula de campo, mas, sei lá, o que você acha que funciona muito na sua prática? Primeiro de tudo, felizmente, nós somos fisiologistas. Então, a gente tem algo que a gente chama aula prática. A aula prática é uma metodologia de aprendizagem ativa. Tem algo que o meu preferido hoje, que os estudos têm demonstrado que funciona melhor, é que quando eu fiz a graduação, porque você ainda tem níveis de interatividade e níveis de investigação dentro de uma metodologia de aprendizagem ativa. Então, existe aquela aula prática, por exemplo, você pegar numa aula de histologia, o professor te dá uma lâmina e ele pede para você verificar o que é aquela lâmina, o que tem naquela lâmina. E na fisiologia, como é que a gente faz experimentos? Então, a gente está com um problema muito grave dentro da fisiologia de diminuição de oportunidades de fazer experimentos. Eu não sei vocês aí na Federal do Paraná. Quanto experimentos vocês fazem na fisiologia? Então, a minha preferida sempre vai ser, por conta do meu viés de cientista, a experimental. Então, uma aula prática, em que eu vou transformar a aula prática, que seria uma aula prática roteirizada de protocolo, de receita de bolo, para transformar ela em uma aprendizagem por investigação. Por exemplo, a gente tem uma aula prática, que é uma metodologia de aprendizagem ativa, onde a gente tem os ratinhos de pelúcia e a gente tem um caso de detetive, onde os alunos precisam descobrir o que aconteceu com aqueles ratinhos depois de uma invasão do biotério causado por um suspeito que injetou substâncias que alteram os hormônios tiroidianos. Aí os alunos, ao invés de receber, como a gente aprendia, como eu aprendi, as lâminas bonitinhas ou as informações, eles saem caçando pistas e eles têm que integrar as informações. Uma das pistas é sempre perdida. Com isso, eu estou aumentando o nível de complexidade e faço com que ele tenha muito mais interatividade. Então, isso se chama aprendizagem por investigação. Então, sim, a aprendizagem por investigação é uma das minhas preferidas. Uma que eu faço quase todas as minhas aulas, que é extremamente comum nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns países anglófonos da Europa, a gente chama de peer instruction. Então, a peer instruction nada mais é do que você usa um sistema em que você dá um bloco de conteúdo de aula, e aí você pensa numa questão essencial, que é de conceito fundamental, expõe a questão,
Os alunos usam um aparelho que lá fora, eles são ricos. Eu não sei se vocês são ricos aí na Federal do Paraná. Eles têm uma coisa chamada clicker, e aí a gente responde com clicker, que nada mais do que aquele sisteminha que aparece nas televisões para as pessoas votarem. E aí, esse clicker, ele joga para o sistema as respostas, mas aí, como eu trabalho com o uso do smartphone para fins educacionais, a gente usa aplicativos para isso. Como, por exemplo, o que eu uso é o Socrative, mas tem muitas pessoas que usam o Kahoot, e tem Mentimeter, tem vários outros tipos de aplicativos. Eu uso o Socrative, que para mim foi o melhor para esse propósito. E aí, o aluno responde, aí eu tenho a coleta da resposta dele sozinho, aí ele interage, ele conversa entre si, e aí ele está ensinando para o outro, ele está refletindo com o outro, ele está aprendendo com o outro, e aí depois eu refaço essa pergunta e sempre tem ganho funcional, do sentido de que ele sempre melhora. Então, se eu for falar quais são as minhas preferidas, eu vou trazer para mim sempre a aula prática virada para aprendizagem por investigação, ou o peer instruction, que é a minha do dia a dia, etc e tal. Outra que eu tenho utilizado muito é aprendizagem baseada em jogos. Então, a gente cria alguns jogos e os estudantes vão utilizar. E essa geração é uma geração que gosta muito de jogos. Então, é muito saudável você trazer jogos, e é um momento lúdico, mas é um lúdico educacional, pedagógico. Então, ele joga e aí ele vai aprender ao jogar. Então, Maíra, eu colocaria essas três como as minhas práticas preferidas do momento. E só por curiosidade, quando você fala jogos analógicos, igual a gente jogava quando era pequeno, ou jogo digital, porque eu fico imaginando que eles mal sabem jogar jogo analógico. Boa! Então, você acredita que durante a pandemia eu já tinha esses meus jogos que eu uso, né? Então, tem uma que é uma prática que eu dou na aula, eu dou bloco de neurofísio, e aí a gente dá uma de comunicação neuronal. E aí tem um jogo que a gente usava para fazer comunicação neuronal. Aí, veio a pandemia, a gente conseguiu transferir o jogo de tabuleiro, é um jogo de tabuleiro simples, a gente conseguiu transferir do jogo de tabuleiro simples para uma plataforma digital, e aí eu tenho uma aluna, a Júlia Duarte, e ela estudou como projeto de iniciação científica, e ela viu que ambos os jogos, elas têm a mesma função de promover a aprendizagem, né? Ela conseguiu, inclusive, ver que na versão digital, a aprendizagem de conceitos de fisiologia, porque o meu bloco de aulas ele é integrado, né? Ele é de anato, histo e físio, mas o jogo virtual, remoto, ele gerou mais conhecimentos, inclusive, nos componentes de fisiologia. E bem interessante isso, mas assim, eles jogam no computador, eles jogam no próprio celular? Boa. Então, tem vários, né? Por exemplo, esse que eu acabei de escrever, ele é um jogo de tabuleiro em equipe. Então, eu consegui fazer eles jogarem eles jogam tanto no físico, quanto eles jogam em equipe, à distância, cada um no seu canto, tá? Então, dá para você fazer as duas coisas. Aí, num outro projeto da minha aluna de mestrado, a Giovana Tonzar, a gente estudou agora um outro jogo, que na verdade é uma aprendizagem de cultura celular gamificada. Existe uma diferença entre essas metodologias de aprendizagem ativa, aquilo que é aprendizagem baseada por jogos e aquilo que é aprendizagem ou que é gamificação. Nessa gamificação, é um jogo digital para smartphone chamado Dish Life. E aí, nesse Dish Life, a gente faz os alunos jogarem e vivenciarem a vida de um laboratório de cultivo de células-tronco. Então, eles vão diferenciar células-tronco, eles ganham pontos, eles têm interatividade, eles conhecem as regras de laboratório, conhecem regras de publicação, eles descobrem a importância dos espaços de convivência para gerar publicações de maior potência, eles descobrem... E a gente fez um estudo randomizado controlado, a Giovana Tonzar, onde a gente conseguiu ver que os alunos que jogam esse jogo adquirem competências de laboratório que a gente só conseguiria se eu tivesse dentro de um laboratório real e físico. Como, por exemplo, uma informação que é bastante simples. Mas se você perguntar para quem nunca teve, é como que fica um meio de cultura quando você tem uma super proliferação de células. Qual que é a estrutura, né? Então, você vai ver aquele meio, um meio comum, DMEM, né, que é róseo, vai ficar amarelado. E essa informação você só conseguiria se você tivesse um laboratório. E os alunos, jogando o joguinho, conseguem ter essa destreza de falar, olha,
está tendo superproliferação de célula. Então, percebe, são competências que você aprendeu num jogo virtual digital, em que você só aprenderia se você estivesse dentro de um laboratório, mas que, para esse caso, foi possível ensinar. Fora os outros conceitos que a gente conseguiu demonstrar que são aprendidos do ponto de vista de diferenciação celular. Então, dá para ter os dois. Os dois funcionam muito bem. Tem um outro joguinho, que eu construí com o pessoal lá do Canadá, da University of British Columbia, que é o Cerebral, que é, na verdade, para a gente aprender tratos do sistema nervoso. Então, é um robozinho que você joga lá, você faz uma viagem, quase uma viagem interestelar, mas a gente tem muita dificuldade em conhecer os tratos. E aí, com esse, você vai ganhando pontinho quando você passa na altura do trato. Porque quando a gente vê no livro, a gente vê os livros, todos os fragmentos das pranchas separados dos pontos necessários. Quando você faz esse joguinho, você vai brincando de andar com o robozinho para coletar pontinhos dentro dos locais corretos do trato. Inclusive, na hora que você tem que fazer decussação, que é uma coisa super importante, o aluno saber onde acontece a decussação, em que nível que acontece. Então, ele vai subindo. Chega uma hora que, se ele não fizer a decussação ali, ele perdeu o ponto. Então, ele aprende, a decussação acontece nesse nível. Então, são jogos, são coisas simples que têm resultados bastante interessantes. Mas você usa dentro da sala ou, tipo, como uma tarefa para casa, uma coisa além, assim? Tipo, essa é a minha dúvida. As duas coisas funcionam. Então, esse jogo digital do tabuleiro a gente usa dentro da sala de aula, para eles jogarem no momento da aula, né? E esse do Dish Life a gente já usou em duas situações, tanto no momento da aula, mas para eles fazerem fora. E esse Cerebral, por exemplo, eles usam fora da sala de aula. Então, é para formação complementar. Legal. Passo a bola para a Ana agora. Cadê a Ana? Estou aqui, não estou? Espero que eu esteja. Eu teria duas perguntas, né? Uma coisa só, voltando um pouquinho, você passou rapidamente ali na tua formação, mas assim, como que surgiu essa vertente, então, mais para o ensino, né? Isso foi a partir de algum tipo de curso ou de formação, ou como que foi? Ótimo. Então, essa é a primeira. Ótima pergunta, professor. Primeiro de tudo, eu sempre quis ser professor, né? Antes de querer ser pesquisador. Depois que eu entrei, eu fiz o Unesp. Depois que eu entrei, eu comecei a ver, nossa, eu quero ser pesquisador. Mas antes eu queria ser professor, tanto que eu fiz licenciatura em ciências biológicas. E aí, eu fui para o meu doutorado. E aí vem algo que é muito importante, que talvez, eu acredito que vocês já estão se preocupando com isso, que é a formação do pós-graduando para a docência. Coisa que nem todo lugar tem. Felizmente, onde eu me formei, junto com a Maíra, a gente tem lá no ICB algumas disciplinas que são voltadas para a pedagogia. E uma em específica, que é da nossa área, que é a prática docente no ensino de endocrinologia, que é ministrada pela professora Maria Tereza Nunes. Então, nessa disciplina, ela colocou essa sementinha, na verdade, ela regou uma sementinha que já existia, que estava meio morta, porque eu estava totalmente dedicado para o meu projeto de pesquisa, coleta ilhota, mata-rata, essas coisas e tal. Até que eu estava paralelamente a essa disciplina, e aí ela falou, cara, você pode fazer pesquisa e ensino. Então, você pode produzir ciência, mas voltado para ensino. E nessa disciplina, a gente seguiu a disciplina, a gente criou essa aula prática dos ratinhos, por exemplo, a gente criou na disciplina, e eu publiquei o meu primeiro artigo do doutorado, não na minha área, mas com um paper em ensino, que é essa revista chamada Advances in Physiology Education. Então, foi o primeiro lugar que eu publiquei, não foi da minha tese, foi de ensino, e eu descobri que eu tinha uma vocação. E aí depois eu também fui inspirado com palestras de seminários dentro do departamento, e o professor Baiardo, ele falou, o professor Baiardo é uma celebridade no ensino de bioquímica, e o professor Baiardo foi lá e eu me apaixonei por aquilo que ele fazia. Eu falei, nossa, que espetáculo. E ele estava lá no departamento de bioquímica, com aqueles bioquímicos, sabe, bem dos poderosos, mas, mesmo estando no departamento de bioquímica, ele desenvolveu a carreira dele com pesquisa e ensino. Aí eu falei, olha que possibilidades, né? A gente não enxerga essa possibilidade, a gente fica preso naquilo que eu tenho que fazer. Porque eu sei coletar ilhota, e porque eu sei estudar a secreção de insulina, então eu sou obrigado a passar o resto da minha vida fazendo isso. Não necessariamente. De repente você encontra um nicho, você encontra um gap, uma necessidade de pesquisa, e foi o que aconteceu comigo. E aí depois eu estava no Canadá ainda no meu pós-doutorado, e a Unifesp abriu uma vaga, e a vaga foi bastante interessante, porque eles queriam alguém da fisiologia, mas que desenvolvesse projeto em ensino, porque ia ser para o curso de licenciatura.
E aí eu me inscrevi para essa vaga e acabei sendo aprovado. E aí, como eu tenho essa questão de ser comprometido com aquilo que eu me propus, eu fui aprovado numa vaga em que eu falei que ia fazer pesquisa e ensino. Desde que eu entrei, então, na Unifesp, eu comecei, então, a me dedicar mais maciçamente. Eu diria que hoje eu cheguei a 70% pesquisa e ensino e 30% de pesquisa na área básica. É bem legal saber disso, mas agora me deu uma tristezinha, porque assim, eu fiz Instituto de Biociências da USP na graduação, né? E a minha pós também foi ali no Biociências com a professora Ana Maria Castrucci. E assim, a professora Maria Tereza já estava no ICB, mas infelizmente ou ela não dava esse curso ainda, ou eu não tive contato com esse curso, infelizmente eu não pude fazer. Porque também faz bem mais tempo, né, do que vocês aí se formaram. E olha que engraçado, a professora Ana Maria Castrucci, ela também é engajada nessas coisas de ensino depois, ela não oferece, ela foi banca, inclusive, do meu aluno de mestrado, a professora Ana Maria Castrucci. Ela aprecia, mas é aquilo, você tem que ter ofertas de disciplinas de pós-graduação. A gente é muito preocupado com a formação técnica de cientista, e a gente às vezes esquece. Então, esse podcast que vocês têm aqui é maravilhoso, porque ele traz oportunidades de aprendizagem que o aluno de pós-graduação não necessariamente vai ter no seu dia a dia. Ele pode fazer, eu acredito que deve existir na Federal do Paraná, ele pode fazer aqueles estágios de docência, mas não são todos os estágios de docência que permitem uma boa reflexão sobre a prática da docência, o que é o ensino, a docência no ensino superior. Então, é necessário que hajam esses momentos de formação, inclusive formação continuada para os docentes do nosso departamento, para que eles conheçam as novas coisas. Porque o que a gente aprendeu na nossa época já mudou muito, né? E aí a gente fica naquela ansiedade, eu tenho que ler um paper da minha área ou eu vou ter que aprender a fazer metodologia de aprendizagem ativa? A gente não tem muito tempo. E ao fazer essas iniciativas como um podcast, por exemplo, você oportuniza e você deixa a chance para aqueles que queiram aprender a fazer diferente, a fazer diferente. E hoje tem que fazer diferente. Porque o nosso aluno... Oi. Desculpa, pode terminar. Não, porque o nosso aluno, ele é uma geração que é bombardeado por informação, tá? Então, a maneira como a gente aprendeu, a gente não era bombardeado por informação e o professor detinha essa informação. Agora, esses alunos têm essa informação em todo quanto é lugar e eles são bombardeados. Se você chega dentro da sala de aula e você dá aquela aula monótona de uma única via, a chance de você perder esse aluno, a atenção desse aluno é imensa, enorme. Então, você precisa fazer uma aula que ela é diversa do ponto de vista sensorial. Então, ela tem que fazer o seu aluno mexer, às vezes mexer fisicamente, mas mexer o cérebro dele, de alguma forma, porque senão ele entra o pior inimigo da aprendizagem hoje, por dado, é o tédio. O tédio é o pior inimigo de qualquer aprendizagem. Então, se você deixar o aluno entrar na via do tédio, perdeu o aluno, ele não vai aprender. Se você perturbar o tédio desse aluno, pode ser que ele não goste de você, mas que ele vai aprender, ele vai aprender. Eu ia te perguntar, você tocou anteriormente um pouco nessa coisa da pós, né? Você tem algum levantamento disso, né? Quantas pós em fisiologia, ou mesmo pós da ciência básica, será que tem aqui no Brasil, tem essa preocupação com o ensino? Porque eu tenho a impressão que é muito pouca, né? A gente mesmo tinha essa disciplina da professora Maria Tereza, mas não era uma preocupação, assim, na nossa formação, né? Na verdade, as pessoas, Maíra, são poucas. Existe um estudo feito pela professora Pamela Billings, lá da Unipampa, e ela tentou mapear os pesquisadores que fazem pesquisa em ensino de fisiologia no Brasil. Então, existe um mapeamento, mas o estudo não ficou muito completo, mas existem sim, né? E aí, meio que se concentra em alguns lugares que fazem pesquisa em ensino. Então, a gente tem a USP, com a professora Maria Tereza, a gente tem a professora Fernanda Klein, que trabalha na Unicamp. A gente tem o professor Luiz Henrique Montresor, que trabalha na Uniarara, se eu não me engano, também no estado de São Paulo. Eu trabalho na Unifesp. A gente tem uma professora Érica, que trabalha lá na Bahia. A gente tem a professora Pamela da Unipamp. Mas são pipocadinho pela necessidade que a gente tem. Então, não tem. É um terreno extremamente aberto. Por exemplo, hoje, você perguntar para mim das pesquisas em ensino de fisiologia, o que a gente tem de área coberta hoje? A gente tem no Brasil, tá? Pensando no Brasil.
Então, a gente tem o pessoal que trabalha com neurofísio, que eu me incluo dentro desse grupo, que trabalha com cardio, também trabalho com cardio, que trabalha com endócrino, também trabalho com endócrino, mas não tem nenhum nome específico do ensino de renal. Não tem ninguém que fala de renal. Tá? Não tem nenhum nome específico de ensino de reprodução, só específico para reprodução, para ensino de fisiologia da reprodução. Não tem nenhum nome. A gente tem o professor Fernando Abdukader, ele trabalha com ensino de biofísica, de fisiologia de membranas. Então, por exemplo, eu estou tentando buscar aqui quem é um nome que está cobrindo a área de ensino de respiratório. Não tem. Surgiu um paper agora de um brasileiro, daqui da Faculdade de Medicina, dos ATS, e ele é com fisiologia pulmonar. Mas percebe, tem muito, por exemplo, não tem gastro, não tem ninguém trabalhando ensino de fisiologia gastrointestinal, não tem. Mas, na verdade, a gente tem pouca gente trabalhando com fisiologia gástrica, né? E fisiologia respiratória mas também. Agora está voltando, Maíra, por causa da microbiota, tá voltando e está na crista da onda estudar a barreira intestinal. Então, meio que vai ter uma ascensão por conta de estudo de barreira intestinal, vai ter uma ascensão dos intestinais. Mas, de fato, mesmo na área, você vai ver que a gente sempre subjugou a importância do intestino. Hoje, ele está voltando com tudo. Ainda mais essa relação de intestino, esse eixo intestino-cérebro, está ficando muito em evidência, né? E ele está voltando. Então, não tem. Tem muitas áreas totalmente descobertas e não temos professores hoje no Brasil que se dedicam à pesquisa e ensino. E aí vale a pena, né? Você ser um pós-graduando que queira... mas tem que começar pelo programa de pós-graduação, que o programa de pós-graduação ele tem que aceitar essa linha de pesquisa, e não são todos que aceitam essa linha de pesquisa, né? Você não vai ter muito apoio. Eles vão achar que você está fazendo uma coisinha mais de leve. Infelizmente, tem um preconceito enorme fisiologistas. Nós, fisiologistas, somos muito preconceituosos para quem faz com pesquisa com essa área. Mas eu acho que também em toda a ciência básica, né? Aqui na UFPR só tinha uma pós-graduação que tinha essa linha, que era, acho que a biologia celular, uma linha de educação, e fechou, porque só tinha um professor e não tinha aluno há muito tempo. Então não dá para você fazer sozinho, né? Não dá. Realmente não dá para fazer sozinho. Tem que ter no mínimo uns 3, 4, 5 dentro de um programa para poder conseguir sustentar. E aí, o estado da nossa educação brasileira, ela reflete a qualidade da pesquisa em ensino e educação no Brasil, que não é forte. A gente é muito fraco. Mas me fala uma coisa, como que é essa pós que você está, né? Porque você está inserido numa pós em que você orienta alunos dessa área. É uma pós de educação ou uma pós mais geral? Tem mais outros professores? Como é que é isso? Aí, felizmente, eu entrei num programa de pós, que é o programa de ensino de ciências e matemática. Então, é uma pós específica, uma área específica de ensino da CAPES, e ela é uma pós para projetos em ensino. Então, felizmente, eu tenho isso. Até onde eu sei, na área de fisiologia, o único que tem uma linha forte, que concentra e permite projetos de pesquisa em ensino é o multicêntrico de ciências fisiológicas. Esse multicêntrico de ciências fisiológicas, se eu não me engano, tem uma linha de pesquisa que é para pesquisa em ensino. Então, tem que o terreno está absurdamente escancarado. Facilmente escancarado. E a educação, Maíra, a gente tem que pensar também que uma coisa é ensino. Ensino é quando eu me preocupo com esse processo mais formalizado da aprendizagem, o processo em que ocorre, sobretudo dentro de uma sala de aula, os processos cognitivos para o aluno que adquiriam conhecimento. Isso é ensino. Mas a educação é muito mais ampla. E eu vejo hoje lá fora projetos de pesquisa, e eu falo isso porque eu lembro de você, quando eu vejo isso, por exemplo, agora discutindo gênero e ensino de fisiologia. Tem muitos projetos começando lá fora. Bastante. Inclusive, agora, no último congresso da American Physiological Society, tinha uma mesa só para discutir gênero e ensino de fisiologia. Eu lembro que eu te falei alguns anos atrás que você é sempre quente. Muito, e está discutindo muito isso. Por exemplo, o pessoal da anatomia já fazia isso, eles discutiam muito sobre... porque isso é fazer educação, né? Pensar a educação para todo mundo. Mas o pessoal da anatomia está discutindo muito etnia. Então, por exemplo, por que os nossos livros didáticos não têm negros como modelos?
Por que não tem transgêneros nos nossos livros didáticos? Por que Não, se você olhar gênero, a palavra gênero nos livros de fisiologia não tem. Tipo, não tem. Três citações assim, no livro da Silverton, né? Já olhei, não tem. Então, tudo isso é um ramo de pesquisa. Então, você pode aplicar para comunidades rurais. Não se sabe hoje como o indígena brasileiro aprende fisiologia, é uma outra área. Não se sabe o que nós importamos dos portugueses de ensino de fisiologia, é uma outra área. Não tem pesquisa em história da fisiologia no Brasil. Quem fazia era o professor o Hamilton Haddad, não sei se você lembra, ele também era do ICB. Ele foi lá para o departamento da professora Ana, lá no IB, e o Hamilton Haddad, ele era da história e filosofia da fisiologia. E aí, mas ele não, né? mas ele não está mais trabalhando, mas não está descoberta essa área, entendeu? Ou seja, precisamos de alguém aí. Eu vou voltar só um pouquinho, né, que faltou a minha segunda pergunta ali, mas ela não está tão relacionada com esse momento que a gente está agora, perdão. Eu só queria entender, porque eu tenho um conceito muito assim, de uso de jogos como um pós-ensino, não sei se eu poderia dizer assim, mas né, você apresentou alguma coisa e aquele jogo vai ajudar na revisão. Mas como você citou aí vários exemplos de jogos, né? Eu queria saber se tem o contrário também, ou tem alguma coisa que vai correndo meio em paralelo, assim, com essa apresentação da ideia, vamos dizer. Com certeza. O jogo ele pode ocupar o espaço que a gente chama de pós-aprendizagem e durante a aprendizagem. Então, você pode colocar um jogo em que jogar o jogo é fazer o aluno aprender. Tem um jogo, por exemplo, no site do Nobel para tipagem sanguínea. Se você deixa o aluno jogar aquele jogo, você não precisa dar aula de ABO. O jogo é capaz de fazer o aluno aprender. Então, ao invés de você dar um conteúdo de aula expositiva, você dedica os minutos que você daria para eles jogarem. E os conceitos são adquiridos no momento da jogada. Então, sim, tem jogos que são utilizados para fins de revisão, onde você vai rever. Quando você estuda o potencial didático de um jogo, você quer descobrir isso. Esse jogo, para mim, ele serve para eu rever conteúdo, ou ele serve para, além de rever, ele serve também para gerar aquisição nova de conteúdo. Então, tem jogos que, sim, você põe ele para jogar uma única vez, você não deu conteúdo e ele é capaz de aprender com isso. Que bacana isso, mas o quanto dessas possibilidades são gratuitas ou isso é eventualmente pago? Como funciona essa parte? Assim? Felizmente, essa é uma vantagem da nossa área de pesquisa em educação e fisiologia comparada com a nossa a fisiologia, né? Felizmente, a maioria são disponibilizados do ponto de vista público em journals e aí você consegue ele gratuito. A maioria é gratuito. Felizmente, a gente tem esse lado de que a educação tem que ser algo gratuito, de qualidade, para que todo mundo tenha acesso. Então, sim, o que não é gratuito, por exemplo? Hoje, o padrão ouro de experimentação em fisiologia, eu diria que é você utilizar os equipamentos da AD Instruments, que é o Power Lab. Eu não sei se vocês na Federal aí tem Power Lab, que é essencial. Então, os melhores experimentos estão para fazer com o Power Lab, tá? Mas o Power Lab é custoso. Não é todo mundo que tem Power Lab. Para as aulas de cardio, a gente precisa de suplementos. Para as aulas de neuro, a gente precisa de suplementos. A gente até tem, mas assim, ele vence muito rápido. A licença vence. A licença vence. Eu tinha, né? E aí a gente precisa, tipo assim, ficar, sabe, assim, negociando licença. E aí os periféricos estragam, a gente tem que importar, é muito caro. Enfim, muito. Tem várias dificuldades. Então, para alguns tipos de metodologia de aprendizagem ativa, o Power Lab com certeza gera é uma metodologia de aprendizagem ativa porque é uma aula prática, né? Então, você vai ver que é caro. Mas aí tem uma coisa que nós temos que daí é difícil encontrar fora com tanta proeza que a gente tem. A criatividade do brasileiro. Para criar coisa que é uma beleza. Isso eu ia te perguntar. Você, quando você quer uma aula, vamos supor, prática, você sempre quer criar alguma coisa ou você procura no Journals para usar na sua sala de aula? Eu faço as duas coisas. Quando eu vejo alguma coisa no Journal que está bonitinho, eu vou falar, vou tentar fazer isso aqui. Mas como eu faço pesquisa, então a minha proposta é sempre criar. Ou então adaptar. Eu tenho uma porque a gente parou, por conta do comitê de ética, a gente parou de ter pesquisa com animal. Mas eu queria dar uma de neuro, quando eu dou a parte inicial de potencial de ação,
e eu uso o protozoário. Eu vou catar um paramétrio para fazer uma aula de potencial de membrana. E aí eu vou lá com aqueles monte de bichinho, eles no microscópio, eu boto a gotinha aqui, boto a gotinha daqui, e ver o batimento ciliar para ver o que dá. Essa prática existia em uma outra área, não adaptada para isso, eu adaptei. Então, eu posso adaptar as aulas. E eu saio caçando. Por exemplo, prática. Uma que eu publiquei agora foi, na verdade, eu publiquei agora porque foi quando eu estava dando aula em 2018, onde a gente passou por aquele sufoco de eleição presidencial. E aí, e aí é muito importante você pegar o momento do aluno. A metodologia de aprendizagem ativa, ela ajuda isso na contextualização. Então, como eu percebi que o momento estava em eleição, eu criei para o meu curso o que a gente chama de as eleições presidenciais do corpo humano. Cada aluno assumiu uma célula, cada aluno tinha que incorporar uma célula, e era uma aula onde eles tinham que estudar sozinho, mais especificamente o seu tipo de célula, fazer propagandas políticas e tentar convencer os pares dentro da sala de aula do porquê que ele deveria ser o presidente daquele corpo humano. Então, veja, isso é uma prática didática, dentro da que a gente chama de dramatização. Então, ou de role-playing. Então, você vê, é algo que eu tive que usar o momento, a criatividade, não teve custo elevado, e foi super divertido, porque eles adoraram, eles levaram a sério, eles fizeram lá eles fizeram os slogans deles, tinha as marchinhas, tinha tudo, eles colocaram panfleto até para ver, até o dia da eleição, para a gente votar em quem seria o presidente daquele corpo, né? Eu dou aula para 4 turmas, e cada turma teve o seu presidente. E aí isso virou uma publicação, porque foi muito bem aceito, entendeu? Pelo público. Então, essas coisas que são criadas, elas são passíveis de virarem publicação. A gente tem uma pergunta aqui, na verdade, do professor Marcelo, né, que faz parte do nosso grupo também, então só para a gente não perder aqui. Ele colocou, professor Camilo, nossos métodos PBL e TBL normalmente fazem módulos para integrar conteúdos de diferentes disciplinas em uma situação problemática. Teria um caminho para aplicar esse método dentro da disciplina de fisiologia? Você já experimentou algo assim? Primeiro que a gente tem a vantagem de o PBL ter surgido da área da saúde e muito próximo da fisiologia. Então, e aí quando você vai usar o TBL, que é o Team-Based Learning, a gente já faz isso de praxe. O brasileiro gosta muito dessa... um detalhe de metodologia de aprendizagem ativa é a gente saber que ela depende de colaboração. Ela presume você colocar o aluno para colaborar. Então, o TBL já ajuda muito nisso. Então, sim, como você colocar as duas, isso facilmente, PBL e TBL, em qualquer área da fisiologia. Eu nunca fiz, especificamente, usar PBL e TBL, porque eu não dou curso para nenhuma disciplina específica atualmente, já dei para farmácia, mas da área da saúde. O PBL, ele ajuda muito, sobretudo, quando você está com cursos da área da saúde, sabe? Ele facilita. Mas, por exemplo, essa mesma prática dos ratinhos, ela é um tipo de PBL, uma aprendizagem por investigação, ela é um tipo de PBL, onde você tem um problema para você resolver, e eu faço ela em grupo. Então, ela sendo em grupo, os alunos vão ter que interagir entre os grupos, de alguma forma, ou interagir intragrupo, para ter uma melhor aprendizagem. Então, eu poderia considerar que essa é a experiência que eu tenho de PBL junto com TBL. Ô Camilo, mas voltando um pouquinho, agora vocês estavam falando, né, sobre essas ferramentas tecnológicas e tal, e agora está na crista da onda o ChatGPT. O que você acha do uso? Você já está pensando em usar? Como é que você está vendo isso? Já estou usando. Então, inclusive a gente está com uma chamada aberta na Advances in Physiology Education, que é para receber pessoas que estão aplicando inteligência artificial, né, no ensino. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que tomar cuidado com essas inteligências artificiais que estão chegando aí. Mas elas são uma ferramenta
extremamente boa, e os estudos têm demonstrado para o seguinte viés, sobretudo. Bom, para acelerar a nossa vida enquanto professor, para a produção de material. Sobretudo as inteligências que ajudam você a construir imagens e figuras. Então, elas são passíveis. Elas são bastante utilizáveis. Mas uma coisa que é super e gera uma aprendizagem ativa quando você insere a inteligência artificial é quando você põe um aluno para julgar se X ou Y é o produto de uma inteligência artificial ou produto de um humano ou de um dado real. Isso é muito saudável, porque as semelhanças são tão próximas, mas tem detalhes que você consegue perceber que só o humano conseguiria fazer com aquele detalhe e que um robô não consegue. Quando você consegue pegar um aluno que consegue distinguir entre duas imagens, por exemplo, uma produzida por um humano e outra produzida por uma inteligência artificial, você está fazendo um processo de cognição extremamente complexo. Então, isso, inclusive, é uma das coisas que eu tenho utilizado. Então, meus alunos, eu tenho utilizado como você pode utilizar a inteligência artificial para ensinar, né? Como você pode utilizar a inteligência artificial, né, o ChatGPT, ou seja lá o que for. Então, uma das coisas que tem acontecido é eles estão usando muito também, e funciona muito, para a construção de questões. Então, por exemplo, você sabe que da vida do professor, a gente tem uma dificuldade muito grande de criar novas e novas questões. E você sabe que é aluno, rouba uma prova do professor, bota no mercado negro, e você todo ano tem que fazer questão nova. Haja criatividade. Pronto, inteligência artificial me ajuda muito. Você vai lá e você pede para ele criar uma questão da maneira como você questão. Inclusive, esses dias eu até utilizei para isso. Eu estava com uma pressa, eu precisava criar questão era de fisiologia, eu falei, cria uma questão, blá, 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 só que daí depois eu tenho que revisar. Porque o que vem de asneira, o que vem de alucinação é enorme. Nossa, então, mas eu nunca pensei nisso, Camilo, que engraçado. Eu sempre fico achando, sei lá, que os alunos vão usar para responder algum trabalho, né? Mas nunca não. Que eu poderia usar para montar uma questão. Isso, você usa para montar questão. E funciona bem, viu? Inclusive, você pode colocar ali os níveis de Bloom, que é o Bloom, a taxonomia de Bloom, ela categoriza os níveis hierárquicos cognitivos, por exemplo. Você pode pedir em níveis mais elevados, saem umas questões mais cabeludas. Mas tem erro, cuidado, você tem que fazer a sua curadoria. A parte boa, qual é a parte boa da inteligência artificial? É você trabalhar na competência de curadoria do aluno, que é o aluno saber distinguir onde está a alucinação e aonde não tem a alucinação daquela inteligência artificial. Significa onde que tem erro. Para você saber isso, só pessoas que dominam demais o conceito. Então, você gera muita aprendizagem. Você coloca dois textos, um real e um de inteligência artificial, você tem que botar o aluno para distinguir. O trabalho para esse aluno ter, se for ali vivo, porque se ele pegar e levar para casa, já tem um software que consegue ver se o trabalho dele foi feito por inteligência artificial. Já vou dizendo para vocês, professores, se vocês mandarem trabalho para fazer, já tem um software que é o AI Detector, e aí você coloca qualquer trabalho e ele consegue falar para mim a chance daquele trabalho ter sido feito por um robô de inteligência artificial ou ter sido feito por um humano. Então, né, você consegue fazer isso. Mas muitos alunos estão utilizando, e no meu caso, os meus estão utilizando para gerarem quiz, para estudar para a prova. Então, eles querem saber como é que é, eles vão lá e façam 10 quizzes de blá, 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 blá sobre o termo de fisiologia pulmonar. Aí sai, e eles estudam, e eles respondem, e eles interagem com a inteligência artificial, e ela vai dar a resposta se vai estar certo ou não, vai dar o feedback do que você errou, do que você não errou. Então, hoje, algo que é importante a gente trabalhar é o desenvolvimento do prompt. O prompt é a pergunta que você faz para a inteligência artificial. E uma das coisas que a gente está sofrendo demais com os nossos alunos dessa geração é a capacidade deles de fazer perguntas. Eles são muito passivos. Eles repetem. Então, a capacidade de você elaborar uma pergunta é algo muito abstrato e só quem conhece vai conseguir fazer. Então, você, inclusive, pode usar isso como pano para trabalho. Quais são os prompts que você vai usar com o ChatGPT para descobrir tal, tal, tal? Você avalia o tipo de pergunta. E aí você compara o tipo de pergunta com a resposta que ele dá. Aí o aluno vai aprender. Ah, porque eu esqueci de colocar esse detalhe do brônquio, então as minhas perguntas saíram tortas, porque a inteligência artificial não entendeu que esse brônquio tem um papel X. Aí você percebe que ele vai aprender? Ele vai aprender alguma coisa, porque ele descobriu o que faltou na pergunta que ele deveria fazer. Então, ele fazer pergunta
é algo super importante e super produtivo no ensino utilizando a inteligência artificial. Muito bom. E Ana? uma pergunta daí também, né? Por exemplo, eu sou bastante ilimitada, veja, sou de outra geração, né? Não sou nem da de vocês. Então, assim, aprendi algumas poucas coisas aí na dureza ali da pandemia, né? E assim, eu fui tentando aplicar. Só que, infelizmente, a gente tem uma realidade ali no nosso setor, que é um prédio, assim, também muito concretado. Não sei se isso interfere nessas questões aí da internet. Mas, assim, várias vezes que eu tento usar, por exemplo, um Mentimeter, um Kahoot, aí nas aulas eu tenho problemas de acesso. Então, né, eu estou tentando ir por um lado um pouquinho diferenciado na aula e, de repente, o próprio, né, entorno ali me sabota. Então, eu queria saber assim, se a gente consegue também fazer adaptações, né, para momentos em que a gente não consegue usar a internet, porque eu sei que isso aí na Unifesp não deve ser uma realidade, mas infelizmente para nós... É uma realidade, é uma realidade. E, sabe, professora, só para a senhora ter noção, onde eu dou aula na minha sala de aula prática, que eu dou aula no laboratório de microscopia, praticamente gerou-se uma gaiola de Faraday ali com as janelas que tem. O sinal é terrível, não chega sinal. O sinal da internet, o sinal de 4G não chega. O sinal da internet é tenso. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar um roteador do meu bolso para colocar o roteador para poder distribuir a internet via roteador do meu bolso. Então, sim, na Unifesp a gente tem esses problemas. E sim, se você é um professor tecnológico, para fazer isso numa universidade pública no Brasil, você está na roça. Você não vai ter o apoio e a infraestrutura necessária. Algumas metodologias de aprendizagem ativa, elas dependem. Mas, eu falei que o brasileiro é muito criativo. Então, por exemplo, o Kahoot, ou Mentimeter, que é para você votar com o smartphone, que você precisa utilizar conexão de todo mundo, existe um outro, e aí eu tenho um aluno de mestrado que fez um projeto de mestrado voltado para isso, que é como eu posso aplicar peer instruction em escolas de periferia da cidade de São Paulo, por conta da questão financeira, e a gente descobriu um aplicativo chamado Plickr. O Plickr nada mais é do que faz a mesma coisa que o Kahoot, mas ao invés de cada um ter o seu smartphone, ele recebe um cartão, que é tipo um cartão de QR Code, com 4 lados. Conforme você posiciona o lado, ele vai aparecer a letra A, B, C, D das suas alternativas. E aí você, um único smartphone ou do professor, ele escaneia a sala e ele já categoriza a pontuação de todo mundo e joga para o software e você consegue projetar, só mostrando o cartão físico usando o Plickr, em vez de você utilizar... Esse. Oi? Amei, porque deve ser bonito ter de ver, né? É legal porque os alunos falam, respondam, aí todo mundo levanta assim. Mas aí o problema é que isso daí sempre rola aquele olhinho assim, do tipo, ixi, peraí, fica assim. Então dá mais chance para votar. Mas o Plickr... Para colar, né? Dá mais chance para colar. Mas o Plickr é uma alternativa. Você bota o posicionamento e você consegue votar ABCD normal com um cartão físico. Inclusive, Camilo, assim, nessa coisa da avaliação, né? Como que você faz as suas avaliações? Porque daí você utiliza durante as aulas, tipo, a sua avaliação é aquela processual durante esses processos, ou você tem a prova tradicional também? Como é que é essa parte? Assim? Aí é uma pergunta extremamente necessária, porque não adianta você dar uma metodologia de aprendizagem ativa e na hora de você cobra só algo que é clássico. Não. Você também tem que aumentar a diversidade de maneiras como você avaliar. Então, sim, para mim ainda é muito importante, porque eu estou formando professor e, para mim, um professor precisa dominar conceito. Então, eu tenho provas clássicas. Mas mesmo as minhas provas clássicas, a pergunta não são nada clássicas. Eis a diferença. Por exemplo, você pode fazer a mesma pergunta. Eu acho que não deve ter muitos alunos meus aqui, né? Mas tudo bem. Mas você pode fazer a mesma pergunta de uma prova partindo para uma outra esfera de raciocínio. Vocês lembram, sabe o homúnculo que a gente tem em neuro, que a gente tem que ensinar o homúnculo lá? Taranana? Então eu tenho que perguntar sobre o homúnculo, que faz parte. Mas eu não uso um homúnculo. Eu uso o abaporu da Tarsila Amaral. Então ele vai ter que falar para mim que tamanho que é da área daquele córtex, olhando para o abaporu e falar o que tem. Então o mesmo processo cognitivo ele fez, mas ele teve que usar aqui funções diferentes e eu usei algo. Então a pergunta foi diferente. Então a minha pergunta de prova ela já é bastante diferente. Eu tenho uma pergunta que é de
de osteoporose e é Pac-Man. Ele tem que entender o que é estrógeno, ele tem que entender o que é osteoclasto, ele tem que entender o que é osteoblasto, olhando para um joguinho de Pac-Man. Então, veja que a pergunta pode ser modificada. Além disso, eu faço muito projeto. Então, tenho seminários para eles apresentarem, e aí tem projeto educacional, onde ele tem que construir jogos ou utilizar a inteligência artificial, e eu tenho os portfólios, que me ajudam mais nessa avaliação mais formativa, onde eu consigo dar um feedback ao longo do processo e não só no final uma nota. Então, eles têm o que nós chamamos de um experimento que é investigando a fisiologia humana, que eles precisam utilizar smartphones para fazer um experimento de fisiologia em casa. Então, eles fazem todo o processo, desde propor qual é o sistema que eles vão analisar, qual é o equipamento que eles vão analisar, quais as condições que eles vão analisar, passa pelo próprio comitê de ética interno para saber se pode fazer, porque eu tenho um monte de aluno querendo fazer uns testes bizarros, sobretudo testes usando drogas, eles querem fazer esses testes, e aí eles saem pensando nos smartphones como um equipamento de laboratório e como eles podem coletar dados científicos utilizando o smartphone. E isso é um projeto de pesquisa e, ao final, eles têm um relatório para eles entregarem e eu vou avaliar, então, a performance e o conhecimento dele, a capacidade de aplicar os conceitos de fisiologia dentro do projeto de pesquisa. Então, a aprendizagem baseada em projeto. Então, eu tento diversificar o máximo possível os meus processos avaliativos. E mesmo quando é ainda questão clássica de prova, eu tento não ser... Você não vai encontrar uma pergunta na minha prova do o que é potencial de ação. Porque essa pergunta pouco avalia. Ela não vai ter papel para avaliar. Ela é uma pergunta de definição. Então, se você subir nos níveis mais elevados da taxonomia de Bloom, como, por exemplo, criar, como, por exemplo, sintetizar, como, por exemplo, julgar e avaliar, você tem a maior chance de você descobrir se seu aluno está, de fato, aprendendo ou não. Então, a gente tem dois tipos de questões que a gente pode fazer. Uma questão que é questão de recall, onde é praticamente aquilo que já está escrito no livro ou no seu texto, ou de transfer. E de transfer é a melhor forma de você avaliar. É saber se o aluno consegue entender o conceito e transferir para um novo contexto. Se o aluno acertou aquela questão, ele entendeu o conceito. Se ele não acertou, é porque ele não entendeu. E você falou um pouquinho aí de ensino médio. Você teria alguma ligação aí com algum projeto relacionado ao ensino médio? Porque a gente tem aqui a Maria Cecília, que é professora de ensino médio e tal. O pessoal aqui, o nosso público né, também formado por esses professores. Daí, se você tiver algo para falar... Com certeza, até porque agora os projetos que a gente está executando no laboratório, né, os meus alunos eles vêm com os projetos, a gente tenta aplicar. Então, hoje, para fazer a pesquisa, se você quiser fazer pesquisa em ensino de fisiologia, a que vai te dar menos dor de cabeça, que você vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir bem, a gente chama que é DBER, Discipline Based Educational Research, pesquisa de educação baseada em disciplina. Aquela disciplina que você deve dar lá, Fisiologia 1, Fisiologia 2, você faz uma pesquisa dentro da sua própria disciplina. É muito mais fácil, o seu público está ali. Mas os meus alunos, eles vêm trazer desafios para mim. Então, eu tenho um aluno que é o Eduardo, e ele quer estudar aprendizagem baseada em jogo para jogo de doação com ensino médio. Então, a gente aproveitou o financiamento da SBPC para a gente conseguir levar a pesquisa, que é uma extensão, mas também é pesquisa, para salas de aula. A gente fez em 3 localidades diferentes do estado de São Paulo. Agora, a gente está com o projeto FAPESP, que é o projeto do smartphone, como um equipamento laboratorial para aprender fisiologia, e daí a gente tem um público que são os professores de informação, mas agora a gente está na fase de coleta de pesquisa com alunos do ensino médio. É um trabalheira. Por quê? Porque o ensino médio, fazer a pesquisa, a complexidade é nível 1 milhão de dificuldade. Não é simples. Não é simples a articulação com as secretarias de ensino. Então, se a gente já tem uma professora, por exemplo, a professora Maria Cecília, isso já é o passo mais que caminho andado. Quando você tem parceria com o próprio professor da escola, já facilita muito, tá? Você conseguir isso daí. Mas o comitê de ética acaba sendo mais complexo, porque envolve aluno menor de idade, né? Então, não é tão simples, não é tão fácil. Mas eu tenho vários projetinhos de pesquisa que são com aplicabilidade para aluno do ensino médio. Por quê? Porque o que está acontecendo conosco é o seguinte: para a gente avançar o tanto que a gente precisa no ensino de fisiologia,
Eu preciso que os meus alunos do ensino médio já chegam com uma base boa de fisiologia. E está terrível. Eu não sei os que estão chegando aí do Paraná. Mas os que estão chegando aqui do São Paulo não está muito bom, não. E aí a BNCC veio e deu uma esculhambada no ensino de fisiologia. Uma esculhambada de sapateou na cabeça de todo mundo. Eu não sei qual foi essa alma brilhante que inventou de colocar neuro no 6º ano. Então, neuro é aquela voadora, aquela bicuda na costela, no 6º ano. Ele saiu da antiga 4ª série, foi lá para a antiga 5ª série, bah! Com neuro. Você vai ter que dar neuro, você vai ter que dar toda a óptica, você vai falar de olho, de visão, ali. Então, e os professores estão perdidíssimos em como ensinar aquilo. Cardio e respiratório desapareceu do ensino fundamental 2, do Fund 2. Desapareceu. Ficou lá só lá no 5º ano, no finalzinho. E aí, como é que uma população que está morrendo de ataque cardíaco, que é o que mais mata, a gente não tem um momento específico. Claro, cada estado tem o direito de implementar o seu currículo. Mas não é isso que está acontecendo. A BNCC eles estão levando a sério e está virando um currículo mínimo do mais reduzido do mínimo. Isso está terrível. Então, manteve-se um pouco de fisiologia da reprodução. Aí, no médio, os professores estão mais perdidos que tudo com esses itinerários, que não sabem o que fazer. Os que vêm de universidade boa sabem o que fazer, porque tiveram uma boa universidade. Então, basicamente, a gente está tendo que salvar a... Eu chamo que a gente tem que remediar o ensino médio na graduação. Ao invés de, na graduação, eu conseguir ir para níveis mais complexos e superiores, dando conceitos mais abstratos e bonitos, daqueles gostosos de ensinar, não, eu estou tendo que ensinar coisa básica, porque o meu aluno não está chegando com esse conceito. Mas aí tem uma informação importante. Tem 2 estudos, inclusive um publicado na Science, demonstrando que quando o professor utiliza a metodologia de aprendizagem ativa, a metodologia de aprendizagem ativa, comparado com a de passiva, ela ajuda na redução desse gap das minorias. Então, se você é um professor, olha que legal, se você é um professor que só dá a metodologia de aprendizagem passiva, cuspe, lousa, giz, PowerPoint, você privilegia quem? Os alunos das altas camadas sociais e os que não são os excluídos, porque são os que vêm das boas escolas, eles já têm os conceitos. Mas se você faz metodologia de aprendizagem ativa, você, em pouco tempo, equipara os 2 alunos. O aluno que vem de uma escola de periferia, ensino público, com o aluno que vem do melhor colégio de Curitiba. Você consegue comparar por conta do uso de metodologia de aprendizagem ativa, coisa que a metodologia de aprendizagem passiva não facilita, não ajuda, ela prejudica as minorias. Nesse estudo, obviamente, foi feito com a população norte-americana, então são de pessoas de afrodescendentes, LGBTQIA+, eles viram que eles são excluídos quando tem a metodologia de aprendizagem passiva. Nossa, super importante tudo que você trouxe aí. Não sei se a gente passou por isso, mas só para dar mais um espaço, né, que eu acho bem importante, a questão da formação continuada aí dos docentes. Tem algo que você pudesse trazer? Aí é fundamental, professora. É o seguinte, a gente não pode querer que haja metodologia de aprendizagem ativa numa universidade se o professor não foi formado. Não é culpa nossa, tá? Não é nossa culpa se você não tem. Porque a gente naturalmente ensina como a gente aprendeu. Então, é competência do departamento ou da Câmara de Graduação, não sei como é que você chama aí, da Pró-Reitoria de Graduação, de promover cursos de formação para os professores. E é por isso que essas universidades que têm isso bem nucleado, elas avançam muito mais rapidamente no número de professores que são adeptos à metodologia de aprendizagem ativa, porque elas vão colocando ali momentos de oportunidade, porque você vai tendo poucas chances. Vai ter um fórum aqui, vai ter um workshop aqui, isso me ajuda na promoção. Aí está uma outra coisa. A gente só vai modificar quando na formação continuada isso te garantir promoção. Quem que vai querer perder o seu tempo em aprender a fazer pre-instruction, usar o Kahoot, usar o sei lá o que for, se isso não dá nada na hora da promoção? Você vai ser avaliado igual. Então, não, tem que ter uma política institucional de valorização do professor que faz a aula diferente. Quando existir isso, todos vão começar a ver que vale a pena esse caminho. Porque do ponto de vista científico,
de aprendizagem, vale a pena esse caminho, é indiscutível. Agora, do ponto de vista político, dentro de um departamento, dentro de uma reitoria de graduação, só vale se tiver pessoas que estão preocupadas com isso, em modificar a aula. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu fiquei com um estágio lá no Canadá, em Calgary. E aí lá eu vi uma iniciativa que eu achei aquilo fenomenal, que tem a ver com formação para a docência. Então, todo docente que chegava na universidade, recém-contratado, ele tem que passar por um curso de enxoval, que é um enxoval de práticas pedagógicas. Então, ele recebe um curso inicial com professores que saibam, ou com a staff que mantém, para metodologias de aprendizagem ativa. Então, ele não vai ter a desculpa de que ele não sabe, porque antes de entrar na sala de aula, ele passou por um curso de formação. Sabe quando a gente vai ter que fazer pesquisa, que a gente tem que fazer um curso de... Tô aqui ainda? Sabe aquele quando você vai ter que fazer um curso de radioproteção ou de uso de animais de experimentação? Lá eles têm que fazer para ensino. Então, uma das coisas que funciona muito hoje são as comunidades de práticas. Então, cada departamento poderia ter suas comunidades de práticas, que são grupos de professores preocupados com metodologias de ensino, eles discutem metodologias de ensino e um aprende com o outro o que fazer. A melhor forma que você pode fazer eu vou pegar esse professor que faz isso e você me ensina como que você faz isso para eu tentar fazer isso que você está fazendo? Aí você vai lá e você tenta fazer praticamente aquilo que o professor fez, mas alguém te ensinou. Depois que você aprendeu o cru da metodologia aprendizagem, aí você vai ser o criador, que é o bonito. Você vai começar a criar suas coisas. Mas antes, você acaba repetindo. Então, todas as coisas que eu faço hoje, por exemplo, a American Physiological Society tem um encontro chamado ITL, que é Institute for Teaching and Learning, que acontece a cada 2 anos, onde é praticamente uma imersão em metodologias e práticas. Eu já participei de alguns. E aí, foi lá que eu aprendi um monte de metodologia de aprendizagem ativa que eu aplico hoje. Eu aprendi lá, aprendi como é que faz, e eu vim para a Unifesp para tentar aplicar aquilo que eu fui aprendendo. Muito bem. Então, a gente já usou muito, né? Perguntando aí, te bombardeando. Mas, assim, eu tô feliz, sabe por quê? Porque eu te ouvi, assim, bem no iniciozinho da pandemia e muitas coisas eram praticamente grego. E agora, assim, eu consigo te entender. Viu só? Que legal. Eu já estou bem feliz, assim. Eu acho que a gente tem tentado no Fisio Divulgando, inclusive a gente tem criado materiais e hoje mesmo eu estava discutindo com alunos ali numa sequência didática ali sobre sistema respiratório, porque a sequência didática foi algo muito pedido pelos professores que a gente passou o questionário inicial, né? E assim, eles estavam repetindo o negócio, eu falei, não, vamos mudar a atividade, porque tem que, né, a gente tem que ajudar os professores também, porque imagina os professores de ensino fundamental, médio ali, é muito pouco tempo para elaborar coisas também, né? A professora Maria Cecília já participou de um Fisiocast com a gente e ela tem uma capacidade muito legal, assim, de mesclar temas. A gente tem um professor também no projeto mesmo, que é o Sandro Bonato, que também dá aula no ensino médio, e ele também é bastante criativo, ele tem uma boa formação, né? Mas, assim, às vezes os professores têm super dificuldade de ter tempo mesmo para poder implementar novidades, né? Então, a gente tem tentado, claro, com os alunos ali do projeto, que é um projeto, né, de extensão, ele não é diretamente, né, de pesquisa, mas a gente tem alguns dados aí, inclusive aquele formulário ali que a gente encaminhou para preencher, para estar presente, né, no Fisiocast, são dados que a gente depois vai usar também para publicação, né? Mas, assim, nossa, te ouvir é sempre muito legal, é um aprendizado imenso. A Maíra está com um probleminha aí na conexão dela agora, mas a gente quer muito, muito te agradecer, assim, super convidar para você, né, quando quiser, nós estamos aqui. E uma coisa que você mencionou dessa questão também de pessoas que trabalhem com comunidades alternativas, né? Nós tivemos um Fisiocast, ele está até ali no nosso canal, ele teve, infelizmente, assim, um super problema de conexão no dia da gravação, então ele ficou um pouquinho mesclado ali, mas a gente falou com o professor Danilo Cato, não sei se você conhece ele é da Federal do Mato Grosso do Sul.
Não conheço. E ele tem um trabalho muito interessante, assim, ele tem uma cabeça muito legal, assim, ele tem uma abrangência em relação ao ensino que eu também nunca tinha visto, sabe? Então, né, como você também está sempre se ligando aí a outras parcerias, se você quiser dar uma olhadinha ali nesse Fisiocast, eu acho que vai te inspirar algumas coisas e, de repente, vocês até estabelecem uma parceria, porque eu acho que seria, nossa, o máximo daí. Muito bom. Tá ok? Então, Camilo, muito obrigada, viu? Foi ótimo aí, mais uma vez. Obrigada também, claro, né, a todo mundo que está presente. E aí eu deixo a palavra final aí, se você quiser colocar ainda alguma coisa ou contar mais alguma coisa para nós, fica à vontade. Maravilha. Na verdade, então, eu agradeço, né, a professora Ana, a professora Maíra e a todos os colegas da Federal, da FPR, por essa oportunidade. Eu acho isso essencial, um passo que vocês dão que é crucial para a evolução da universidade. A gente tem que começar a valorizar mais, a gente tem que começar a enxergar que publicar um artigo científico é fundamental, mas devolver para a comunidade formas de conhecer também é uma responsabilidade da universidade, e cada vez mais que a gente faz isso e pode atingir a educação básica, como, por exemplo, por meio de um podcast, isso para mim é de muito valor. E eu gostaria de dizer que há uma mensagem para todos que estão assistindo, de que a gente precisa de mais esforços para melhorar a educação brasileira. A gente está patinando para subir e as mentes brilhantes, elas tendem a não se interessar muito por esse lado de ensino de educação. Então, o que eu acho que a gente cada vez mais precisa de pessoas, mentes brilhantes, né, que queiram se dedicar para essa área de ensino e educação. E fazer essa área ser o Brasil ser uma referência nesse contexto de pesquisa e ensino. A gente é muito bom em todos os outros, mas a gente também tem que começar a valorizar. E aí o apelo que eu faço é para que os dirigentes e para as pessoas que estão em cargos de poder, em cargos de chefia, entendam a importância da pesquisa em ensino e da pesquisa em educação para o desenvolvimento da pesquisa como um todo do Brasil. Porque se você tem um professor que faz pesquisa nessa área, ele não vai estar sozinho, ele vai depender daquele que faz pesquisa básica. Tá? Eu tive em Singapura, que eu fui lá ver como é que eles aprendiam ciência, porque são os melhores alunos de ciência, e eu fiquei muito surpreso quando eu entrei na Escola Nacional de Formação de Professores, lá em Singapura, e aí o professor que estava me recebendo, que era educação, falou com muito orgulho com um do professor da física, e ele estudava física básica. Eu falei, nossa, mas ele está no Instituto de Educação e ele faz pesquisa básica, e o professor falou para mim, não dá para fazer educação sem eu não ter a básica. Então, não dá para eu fazer ensino de fisiologia se os fisiologistas não são os que produzem conhecimento. Então, tem que ser uma parceria com todo mundo. Então, todo mundo tem que ser valorizado na medida que... da forma como você produz o conhecimento. E é isso, então. Eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes e assistindo a esse podcast. Muitíssimo obrigado. Então, muito obrigada novamente, muito obrigada a todos. A Maíra está agradecendo aqui, foi maravilhoso mesmo, também atesto, né? E muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos e até uma próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.